Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, né? Uma live não, né? Mas sim, o nosso encontro semanal aqui, sexta-feira, para a gente comentar sobre a análise técnica do índice Bovespa, dos setores, da Petrobras, da Vale, e quais foram os destaques tanto da alta quanto da baixa dentro dos seus respectivos setores. Para quem não me conhece, eu sou Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital, e vim aqui com vocês para fazer todo esse estudo, quais são as minhas expectativas e se está alinhado com os seus estudos por aí também. Bom, vamos para o gráfico? Falando do índice Bovespa essa semana, a gente teve aí uma queda de 0,34, mas quem olha o gráfico assim acha que não teve quase nada de volatilidade, se engana por aí. Volatilidade a mil, meus amigos, do índice Bovespa nessa semana. A gente veio testar aqui o patamar do 109.900 pontos, né, logo no início, logo na terça-feira, se eu não estou enganado. A gente, né, abriu a semana meio morno, na terça-feira um dia aí bem expressivo de queda para os mercados, não só aqui como no mundo como um todo, uma aversão ao risco geral, né, digamos assim. E o mercado acabou não poupando esforço, o Brasil foi a bolsa que teve o pior desempenho nesse dia, caiu 3%, seguindo também todo o cenário externo, onde teve Nasdaq caindo forte, 2,60, S&P, Dow Jones também. A gente vai comentar do gráfico Dow Jones, mas antes disso vamos falar do Ibov. Então, teve essa queda expressiva, quarta-feira uma recuperação, quinta um dia mais morno, hoje, sexta-feira, um dia de recuperação bem expressiva aí para o mercado, que volta ao patamar dos 112.899 pontos. Volume movimentado um pouco abaixo da média no dia de hoje, girou próximo aí dos 22, um pouco mais do que 22 bilhões de reais. Uma reversão do índice Bovespa seria, se ele conseguisse armar o pivô, né, romper a região aqui de resistência e chamar novas compras, tá? Vale lembrar que seria os 114.417 pontos. Para baixo, a gente tem duas regiões importantes de suporte, tanto o 107.350, que foi a região testada anteriormente, depois o 105.718 pontos. Vale lembrar que a gente deixa um sidebar, na real não chega a ser um sidebar porque a máxima desse pregão foi acima da máxima anterior, que tinha sido uma barra de possível fundo para um repique do movimento, mas não acabou que não sustentou por ali. Bom, olhando para o índice Bovespa, né, no mensal a gente teve a virada do mês, setembro ficou para trás, setembro terceiro mês seguido de queda do nosso índice Bovespa lá do topo histórico, setembro caiu 6,57, foi um mês aí bem complicado, um dos piores setembros aí da história do índice Bovespa, e já começamos o mês com o pé direito subindo 1,70 no dia de hoje. O ideal seria o rompimento da faixa, né, da máxima desse último mês, para dar uma sequência aqui interessante para a bolsa, né? Vamos ver se realmente vem essa virada, vem essa reversão da tendência de curtíssimo prazo. Colocando no semanal, a tendência, né, virou realmente para baixo, as médias são descendentes, mas a gente ainda não tem um pivô muito claro. O que, né, a gente coloca aqui, né, para o radar seria interessante um respiro, sim, do Ibov, só que se esse respiro ele não conseguir romper esse topo, aí a situação complicou. E aí a gente pode até estar começando um trabalho para virar um grande ombro, cabeça, ombro, né? Que seria um grande padrão de reversão de tendência, que nada mais, nada menos do que um pivô de baixo, tá bom? Nada mais do que isso. Bom, e falando, né, assim, voltando para o diário, a briga está nesse 114.417. Se semana que vem a gente conseguir ter essa reversão desse movimento, abre espaço para a gente colocar aqui um alvo em 118.700 pontos, depois 121.325, e a gente vai acompanhando, né, conforme o mercado for reagindo, a gente vai trabalhando nessas expectativas. Vale lembrar que a gente ainda tem uma grande linha de tendência de baixa, que vem lá de cima travando, que seria aqui basicamente um gigantesco canal de baixa, né, que a gente vem trabalhando aí dentro, tá bom? Bom, indo para o mercado lá fora, né, o Dow Jones fechou aí com uma queda também na semana, uma queda de 1,39. Na última semana a gente tinha deixado também esse candle aqui como importante, um baita candle, né, um candle de fundo em cima da média de 20. Ele chegou até a superar a máxima, mas ele não sustentou, teve uma forte queda também, e lá fora a situação complica um pouco mais, tá? Depois do quebra, né, primeiro vamos falar do mensal antes da gente falar do diário. A gente teve o mês de setembro encerrando por lá e quebrando uma sequência de 7 meses seguidos de alta, tanto Nasdaq, S&P e o próprio Dow Jones seguiu esse movimento também. Lá foi uma queda de mais de 4%, tá? Uma barra bem expressiva e o volume chamou um pouco de atenção. E as médias são ascendentes, a tendência está de alta, ainda não impactou a tendência, mas traz um sinal de alerta. Olhando olhando para o diário, a gente teve o Dow Jones, né, vindo buscar esse alvo aqui, desse pivô projetado aqui para baixo, que foi um alvo aqui, ó, desses 33.750 pontos, quando a gente saiu lá da região do topo histórico, né, chegou a cair aqui
2.000 pontos, né, do seu topo histórico, mas esse aqui foi o movimento do passado, né, essa semana que teve uma queda bem expressiva aqui, né, tudo bem que ontem foi uma queda também, mais uma queda bem expressiva, mas o mercado acabou, né, respirando um pouco. Enquanto lá foi uma queda expressiva, aqui a gente até que nem chacoalhou tanto, lá caiu 1,62, aqui se não estou enganado, ontem foi uma alta, não, uma queda de 0,10, 0,11, mais ou menos por ali, né, por incrível que pareça, a gente não acompanhou essa queda do Dow Jones. Bom, falando de todo o cenário que a gente tem por aqui, temos o alvo desse pivô que foi atingido, tá? Um alvo realmente expressivo. Se ele perder, abre espaço para uma correção expressiva para o 33.380 e depois 33.170. Essa faixa vai coincidir com o fundo lá de trás e também com a média de 200. Média de 200 é poderosíssimo suporte dinâmico, né, por parte do preço, como a gente sempre bate na tecla por aqui. Então vale ficar atento nessa média de 200, sim, do Dow Jones, tá? E se ele forma um pivô muito maior, ele perde a região aqui, engata, cara, aí a correção é bem mais aguda, tá? Porque aí a gente já entra num grande bear market lá fora, né? Uma queda do topo e por aí vai, seria um movimento bem expressivo para a gente acompanhar, já caiu 5%, seria uma queda de 9, depois 12, depois 15, né? Os próximos alvos aí. Mas vamos acompanhar se realmente vai formar esse pivô, se vai abrir essa expectativa, vai perder 200, vai perder essa próxima faixa de suporte aqui também do 33.240, e por aí vai. Tem muita coisa ainda no radar, muita coisa para a gente acompanhar. Semana que vem tem muito indicador saindo, que, né, se engana quem acha que a volatilidade acabou por aqui. Não, tem muita coisa ainda para sair, tantos dados de inflação, o desenrolar, né, toda da questão orçamentária nos Estados Unidos, crise energética global, né, cada país, não país, mas cada continente com a sua questão energética. Aqui a gente tem a crise hídrica, enfim, tem a própria questão do petróleo, a questão do gás na Europa e na Ásia, ali, questão de carvão, enfim. Então, cada lugar aí tem seu sinal de alerta, fora toda a questão de China também para manter no radar, e que isso pode impactar sim no Dow Jones, que acaba impactando nas outras bolsas como um todo, tá? Lembrando que as bolsas são altamente correlacionadas, às vezes um período um pouco mais, né, um pouco mais firme essa correlação, outros períodos nem tanto, e por aí vai. Enfim, dito tudo isso, bom, o Dow Jones segue ainda nessa região, a gente acompanha, o semanal está virando média, não é do bom, não é o tão, né, tão bacana assim, e lembrando que hoje a gente teve uma virada interessante, ele para depois dessa puxada, ele acabou parando por aqui. Ontem tinha fechado muito feio, hoje recuperou muito bem, obrigado, e o volume chama atenção por um volume expressivo. Começa o mês de outubro com um pezinho direito ali, né? Vamos acompanhar se realmente vai reverter esse movimento, vai anular toda essa queda e vamos em busca do topo novamente, tá bom? Esse seria, né, uma leitura para a gente acompanhar o mercado aí como um todo, tá? Não só o mercado, mas sim o Dow Jones, tá bom? O S&P e o Nasdaq seguem praticamente a mesma linha, tá bom? Bom, pessoal, indo para Petro, ontem não, né? A gente comentava na semana passada o engolfo que ela tinha deixado aqui, uma bela barra. Tudo bem que o volume não é lá essas coisas, mas foi uma belíssima barra. Rompeu a máxima dela, fecha com uma alta de mais de 4% e encerra a semana na máxima. A Petrobras volta para aquela região dos R$ 28. Deixa aí nos comentários se acha que Petrobras vai romper essa faixa aqui ou não. Confesso que eu estou um pouco mais otimista, assim, nesse exato momento do que eu estava aqui, tá? Aqui a Petro estava com um volume muito fraco, aqui o volume já chama um pouco a atenção, as médias são ascendentes, então sim, vejo um potencial de Petro rompendo essa região aqui dos 28,30, 28,50 e caminhando para, quem sabe, buscar lá patamares, né, do seu topo histórico aqui, né, R$ 35, quem sabe. Vale lembrar que Petro rompendo essa faixa, rompendo essa região de resistência, abre esse vazio gráfico, tá bom? R$ 30 seria ali a próxima região de resistência psicológica por parte do preço. Tá bom? E falando de Petro, não tem como a gente não falar do petróleo, né? Então, coloco aqui o petróleo para vocês. Petróleo que essa semana, quem acompanhou, viu que ele bateu aí o patamar dos US$ 80 o barril. Foi nesse dia aqui, a gente bateu US$ 80,72, né? O barril. E quase bate já o direto, rompe o 80 e vai direto até o 81, né? Acabou corrigindo, depois ele retoma um pouquinho, lembrando que segunda-feira a gente tem reunião da OPEP, né? Vamos ver como é que sai, se sai um aumento de produção ou não, mas o mercado segue monitorando isso aí como um todo, lembrando que se o Brent, ele acelera, ele, né, ele é digamos assim, o driver, a commodity, né, tem o WTI, que é cotado, né, nos Estados Unidos, e o Brent, que é cotado em Londres. O Brent é o que a gente leva de referência para a Petrobras, então por isso que a gente sempre olha o Brent aqui, tá bom, amigos? Colocando o petróleo aqui no semanal, se a gente olha um patamar mais longo lá para cima, a gente está falando de uma próxima região de resistência lá para cima do petróleo em US$ 86 o barril. Isso mesmo, tá bom? Então realmente tem uma tocada aqui, uma tendência muito clara de alta, né, bem expressiva. Se a gente pega todo esse movimento lá de trás, ó,
topos e fundos ascendentes, acabou rompendo a região do topo, voltou e agora rompe o topo novamente. Tá um pouquinho esticado rompendo o topo? Tá, a gente já vem há mais ou menos 5, 6 semanas aí de forte alta e vamos acompanhar, ver se ele realmente vai sustentar esse movimento aí como um todo. Vai lembrar que você até coloca um espelhamento desse movimento, é isso aí. Alvo é lá nos 85 e 89. Vamos ver se realmente o petróleo vai buscar esse espelhamento lá para cima, tá? 85, 89, os 86 dólares o barril, que é o preço lá de 2018, beleza? Bom, dito isso aí do petróleo, o petróleo segue sua tendência firme e forte, por isso que eu também acompanho a Petro. Acredito que sim, teremos aí o rompimento dessa faixa com as médias ascendentes, todo o movimento, tá? Movimento favorável para a Petro, sim, romper essa faixa e seguir sua tocada aí, tá bom? O mensal da Petro fechou um candle bem expressivo, né? Foi um candle onde a gente veio testar abaixo da média de 9, recuperou e fechou praticamente na abertura. E com isso, já trabalha o quarto, quinto mês brigando nessa região de caixote, rompendo, a gente tem aquela expansão de volatilidade, beleza? Então fica no radar aí, Petrobras chama bastante atenção. Bom, vamos falar da Vale, né? A Valezinha, deixa eu até tirar isso aqui para não atrapalhar aqui vocês, mas a gente tira aqui as ordens para não ficar aparecendo. Bom, tá aí, a Petro não, né? A Vale deixou esse candlezinho aqui de fundo, né? Depois acabou recuperando quando anunciou todo o dividendo, passou uma correção voltar aos 74,46. Ela teve, né, o pagamento ontem, né? Foi o pagamento do dividendo da Vale. Então quem tem Vale recebeu aí, né, os 8,19 por ação, realmente um dividend yield bem expressivo, né, da companhia, né, seguindo essa tocada, essa política aí de pagamento aí de dividendos, né, remunerando seus acionistas. Bom, a gente segue acompanhando, está num suporte importantíssimo, essa faixa 74,46, fecha nessa consolidação, o que não é tão favorável assim, porque a média de 20 está chegando. E se a média de 20 começar a se aproximar cada vez mais, quem sabe o papel vem e perde aqui, faz um power breakout para buscar o próximo região, seria R$ 70,38 lá para baixo. Pelo semanal, foi um possível candle de fundo deixado na última semana, e essa semana deixa um inside bar, né, um candle dentro das extremidades do candle anterior, e a gente segue acompanhando. Pelo mensal, a Vale faz um teste importante, tá? Depois de um rally monstruoso, o papel testa a região aqui das médias. Vamos ver se ele consegue, né, a próxima barra ser uma barra bacana aqui, ó, para recuperar aqui, romper a máxima da barra anterior e quem sabe retomar o movimento novamente. Pode ser o início de uma bandeira aqui, né, para a Vale e por aí vai. Vamos acompanhar, ver se realmente vem para essa retomada aí das médias, tá bom? Pelo mensal, a tendência segue intacta, mas pelo semanal e o diário já comprometeu, né? O diário até que estancou um pouco das quedas, visto que a gente deixa um fundo por aqui, um fundo mais alto. Se ele trabalhar nesse zigue-zague, romper o pivô, bacana demais, a gente pode ter uma reversão. Lembrando também que a gente tem essa grande linha de tendência lá de trás. Não tem como falar de Vale se não falar de minério. Lembrando que Vale encerra a semana caindo 1,92 e vamos falar do minério. Minério que hoje aí a gente teve uma queda, né, do minério, e ao longo da semana a gente estabilizou, não teve tanto movimento assim de queda expressivo, né? Se a gente acompanha, eu fico ainda com aquele fibo traçado aqui com vocês, que é toda essa retração quando a gente teve o início do movimento, né? Então, ele parou nessa faixa 112 aqui, 45, região importante que a gente coloca para acompanhar com vocês, parou na média de 200 e estabilizou pelo menos por aqui, né? Não tem mais aquela queda expressiva, ele estabiliza por aqui, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, lembrando que a China entra em feriado, né, se não estou enganado é uma semana de feriado, então não sei, realmente confesso que não sei como é que vai ser a questão do minério, se a gente vai ter cotação ou não, eu acredito que sim, mas a liquidez vai ser bem reduzida, então não vai ter tanta confiança nesses dados, mas por enquanto o minério vai estabilizando por aqui, as médias são descendentes, a tendência está de baixa nesse semanal e no diário, tá bom? Então, na real, no semanal até que nem tanto, porque o semanal a gente parou, né, numa retração aqui importante, o 23,6 dessa puxada. Então, se ele começar a retomar por aqui, né, a gente pode ter um início, né? O problema é que ele caiu reto, né? Não chegou a fazer um pivô, tá? Assim, ele subiu devagarinho e caiu, né? A gente fala, né, que sobe, né, de escada e desceu de elevador, né, aqui. Então, realmente foi um movimento bem expressivo aí para a commodity. E a Vale acabou sofrendo esse movimento como um todo. Lembrando que o minério fecha esta semana subindo 6,68, tá bom? Não foi tão um movimento assim tão, né, expressivo, vale lembrar que, né, do topo até essa região já caiu 52%, né? Então, outro 6% é coisa pra caramba? Sim, é coisa pra caramba, concordo. Mas não se compara a todo esse movimento aí de queda que a gente teve do minério, beleza? Bom, vamos falar dos setores agora? Vamos falar do que, né, do que a gente está chamando atenção ou não. Setor financeiro, semana passada a gente tinha comentado, né, que tinha fechado nessa região, um belo candle de fundo, na média de 200, fantástico, volume bom, e essa semana recuperou. Né, teve aqui alguns pregões trabalhando abaixo da média, mas depois recuperou e, né, quem sabe retoma esse fluxo aqui lá para cima e vamos em busca aí
dos novos alvos do índice setor financeiro. Se a gente coloca aqui para cima, próximo ponto que a gente tem é 11.430, que seria o 100% dessa barra projetada aqui para cima, né? Uma retomada bem bacana do setor financeiro. Vale lembrar que a gente ainda tem, né, aquele canal de alta. Se eu pego um canalzinho aqui, a partir dessa região daqui para cá, ele volta a trabalhar basicamente na base. Aqui eu posso até estar forçando um pouco a barra. Se eu levo em consideração, a gente perdeu essa LTA, a gente tem uma outra aqui que eu posso levar em consideração, que esse fundo aí está praticamente ainda não é um fundo certeza, porque a gente teve um candle de referência e a gente não teve a confirmação. Por que não teve a confirmação? Porque ele não fechou acima da máxima. Então a gente marca aqui para ser um possível candle de confirmação semana que vem, para engatar uma recuperação desta pernada de queda, ou até mesmo, quem sabe, ele não puxa bem, faz uma sequência de quedas e depois a gente retoma para romper até o topo e ir embora. Beleza? Mas setor financeiro, sim, na minha visão, segue firme e forte, recuperou aí depois de 3 meses seguidos de queda, para numa região aqui também, se eu até coloco como retração, será que foi? Ele está tentando sustentar numa retração importante do 61,8 aqui, né? Então vamos acompanhar, ver se ele realmente para nessa faixa. Se eu trabalho até com espelhamento daqui, o 61,8 está um pouquinho mais acima, mas nada tão expressivo. E lembrando daqui para cá, seria aqui também o 7,6, enfim. Depende do FIBO onde você está traçando. Errado não, o FIBO, né? Assim, você só tem que ter uma certeza de topo e um de fundo. Aí como você vai trabalhar depende de cada analista, de cada operador, de cada trader, investidor e por aí vai. Beleza? Bom, falamos do setor financeiro e agora vamos falar qual foi o destaque do setor financeiro, né? Bom, destaque essa semana fica aí com Bradescão. Bradescão foi o destaque da semana. Papel aí está caminhando um pivô de alta, está caminhando por uma recuperação bacana. Lembrando que lá para cima a gente tem um teste da média de 200, já é a segunda semana consecutiva aqui de alta, e aqui a gente tem a formação de um fundo, tá? Aqui o volume foi bem expressivo em Bradesco, a gente tem um candle, né, o candle, né, de queda, depois o candle de referência e o candle de confirmação. Sim, ele foi confirmado, então agora a gente tem uma expectativa para a retomada aí do movimento, seria, né, trabalhar ou com esse alvo 100%, seria aí 22,40 lá para cima, ou eu trabalho com a retração dessa perna. A retração dessa perna me dá um alvo próximo ali dos 22,60. Então, mais ou menos nessa faixa, 22,40, 22,60, para não falar nenhum nem outro, 22,50. Então, a gente faz um leve médiozinho ali, beleza? Então, tá nessa faixa aí, 22,50, uma região para a gente acompanhar para Bradesco, tá bom? Que seria o alvo da recuperação. E se eu coloco aqui pelo diário esse pivô desenhado, é isso aí que a gente tem, né? Um alvo até um pouco maior, 22,90 e por aí vai. Mas, né, fico ainda com aquele 22,50, um possível alvo para Bradesco essa semana, beleza? Recuperação bacana, seguimos acompanhando, o setor financeiro indo muito bem, obrigado. Já Banco Inter não teve o mesmo movimento aí, né, do que o próprio Bradesco. Se a gente pega esse movimento aqui, ó, e espelha esse movimento de queda, ele bateu já num alvo. Se eu pego o movimento aqui de cima e coloco para a gente acompanhar, ele ficou devendo um alvo um pouco mais embaixo, ele recupera nessa semana, fecha aí com 11% de queda, realmente uma queda bem, 11 nada, 16% aí de queda, uma queda bem expressiva que a gente acompanha. Se eu coloco um alvo lá no topo anterior e coloco aqui uma retração de 50%, é que eu não utilizo 50% aqui, né, mas se eu coloco aqui 50%, foi onde ele parou, tá? Região aqui, ó, que ele testou, 46,65, ele para nessa região de retração de 50%, e na sexta-feira, vulgo hoje, deixa um candle bacana numa faixa interessante. Essa faixa aqui tá achurada aí na sua tela, assim, retângulo amarelo, né, com essa um pouco mais, com esse cinza aqui dentro, né, uma região que foi funda aqui no passado, região que foi, né, um teste de fundo no anterior, foi uma região de resistência também anterior testada, é a faixa que a gente está negociando, ou seja, ele tem o preço nessa região tem memória, e ele mostra uma barra bem interessante, tá, nessa sexta-feira, com volume monstruoso, e sim, me chama atenção para algum tipo de compra, buscando uma retomada aí do movimento. Você só tem que estar ciente, se você estiver buscando aqui, você tem um stop de 10,40 aí mais ou menos, tá bom? Então ficar só ciente, ver se faz sentido, se está dentro do teu gerenciamento de risco, é claro. Bom, e segunda-feira, Banco Inter aí tem a prévia operacional, se não estou enganado, né? O papel antecipou aí essa prévia e realmente vamos ver como é que vem, né? O mercado vai aguardar isso aí e vamos ver como é que o mercado vai reagir, beleza? Bom, falando do setor imobiliário, foi o setor aí que essa semana teve uma queda, né, de 3,12, volta para uma faixa complicada. Se a gente trabalha com toda aquela pedada daqui de trás, a gente ainda segue brigando nessa região do 38, 23, região de retração da última pernada de alta que a gente apresentou. A gente falhou várias vezes, né, em romper essa região. Se a gente trabalha num respiro aqui para o setor imobiliário, seria o reteste dessa faixa do fundo, né? Fundo esse que seria aqui, né? Então, uma região para a gente colocar assim
no radar o setor imobiliário, seria aí nessa faixa dos 859, se ele realmente trabalhar com uma possível retomada aí do movimento. Vale lembrar que ele ficou 3 semanas de lado e deixa agora um candlezinho de fundo, o volume até cresce, mas vamos acompanhar, ver se ele tem um possível sinal de reversão próximo aqui do diário. O diário até deixa um belo candle aqui, né? Mas ainda não está dos melhores, tá? Não está dos melhores, o imobiliário ainda deixa um pouco a desejar, tem um canalzão de baixa aqui também que ele atua, então não tem muito o que fazer, a tendência está de baixa e seguimos acompanhando ainda o setor imobiliário, tá bom? Indo para o mensal, a briga tá feia, a briga segue aqui ainda, também não tá lá essa mil maravilhas, a gente trabalha com retração, já perdeu todas, então não tem muito o que fazer, aguardar e ver aí qualquer tipo de novidade dentro do próprio setor, tá? O setor que tá fraco na minha visão. Colocando aqui o imobiliário, destaque da semana aí fica com Simprop, papel que não tem assim tanto, né, tanta liquidez, né, se eu colocar aqui, né, gira em torno aí de 5, 6 milhões, até que vai, mas olhando aqui pelo diário, a briga tá para romper essa região aqui dos 11,40, 11,30 para uma possível reversão de tendência. Pelo semanal, a briga ainda segue bem expressiva, vamos ver se ele realmente começa a ter essa puxada, né, bem bacana realmente do ativo aí, tá bom? Subiu quanto na semana? Subiu 3,19, cara, é isso aí, subiu 3,19. Tá bom? Ficaria de olho também nos shoppings, tá? Acho que a maioria dos shoppings aí marcando um possível sinalzinho de fundo, eu sei que não está aqui no nosso estudo, mas ó, BR Malls lá em Sonai, acho que Iguatemi está mostrando também um possível sinalzinho de fundo, Iguatemi já está bem bacana, BR Malls está brigando por ali também, Multiplan também está brigando por ali, Gereissati também aparece por ali, né? A holding do do Iguatemi, então a gente segue acompanhando aqui e tem toda a questão da reorganização, né, societária, acho que Gereissati, Iguatemi, enfim, tem coisa aí realmente para a gente acompanhar e vamos ficar de olho, ver se ele rompe essa faixa e trabalha num possível pivôzinho de alta. Aproveitando, né, já acabei falando aí dos shoppings, mas vamos falar de Cury, que foi o destaque negativo da semana, o papel abriu a semana numa alta aqui próximo, é uma alta de 0,24 no primeiro dia da semana, mas acabou que nem sustenta, no primeiro dia não, isso aqui foi sexta passada, foi a semana inteira em queda, é isso? Só hoje que subiu 1,53, mas o candle foi negativo. Realmente, sexta-feira que tentou um respiro, mas não foi suficiente. Depois de 2 semanas aqui de respiro, acabou perdendo mínima e puxa novas quedas, tá bom? Tendência está de baixa, o papel não tem tanto histórico, mas também não tem muito o que fazer. Próximo alvo que a gente tem que ir para baixo é 6,52 em Cury. Não tá tão bacana assim para quem está comprado. O papel que até fez um respiro aqui na retração, depois ele perde a faixa, briga por aqui e volta para buscar lá. Seria, né, a nossa expectativa 6,52, né? Seria não, é a nossa expectativa, vamos ver se realmente conclui isso, agora se ele anula o 8,49, aí esquece todo o viés baixista, porque ele já está virando as médias e por aí vai. Bom, falando de consumo, setor de consumo, né, varejo e tudo mais, aí já não vem tão bem, né, a gente coloca aqui, já vem falando há um bom tempo, o setor de consumo segue com essa linha de tendência aí de baixa bem expressiva, mas também depois aí de um início de semana mais complicada, teve quarta, quinta e sexta aí pregões de recuperação, não foi uma recuperação tão expressiva assim, mas depois dessa forte pancada, pelo menos volta à média, né? Lembrando que consumo encerra a semana caindo 2,30, tá bom? E já vem numa sequência aí pancada, né, de queda. Realmente não tem um descanso aqui. Colocando esse movimento como um todo, a gente para praticamente numa região de fundo anterior, tá? Então vale ficar atento aqui sim, tá bom? E é uma região onde a gente teve aqui a retração do 7,6, a região importante, para ficar de olho aqui nesse 4.644. Seria o início de uma possível retomada? Vamos acompanhar, tá? Por enquanto também é um setor que está fraco, setor que está com dificuldade de engatar aí, beleza? E vamos falar do destaque aqui do setor de consumo, o que aparece aqui pra gente. Deixa eu só beber um gole d'água. Bom, vamos lá. Destaque do setor de consumo ficou com o Marfrig, né? Que também é um papel que segue na nossa carteira semanal. O papel foi, né, fantástico aí no desempenho da semana, realmente muito, muito forte. Já vem subindo há um bom tempo. A gente carrega a Marfrig, acho que desde essa semana, né? Se não estou enganado, foi, né? A gente já tem aí uma posição de 27, 30% no papel. Provavelmente não vai manter, né? A gente tem, infelizmente, compra na segunda-feira, então, depois de 2 semanas assim, bem expressivo de alta, tem um afastamento bem expressivo da média, mas a tendência segue firme e forte. Não é só ela, tá? É o setor, é em bloco. BR Foods também está bem. Bife também está bem, só JBS hoje aí que deu uma patinada por toda a questão do BNDES aí que saiu para a mídia, tá bom? Então a gente segue acompanhando o Marfrig e o nosso movimento aqui que a gente olha para a Marfrig seria basicamente esse pivô, onde ele até rompeu já a faixa dos 25,13, tem 28,30 lá para cima e por aí vai indo, né? Marfrig que vem numa tocada fantástica aí de tendência de alta. Se eu pego lá de trás, é um possível até pivô aí pro projeto, já bateu todos os altos, se eu pego daqui para cá,
onde ele rompeu o topo histórico, também já rompeu a região do 111 e está indo, né, sem olhar para trás. Enfim, Marfrig muito bem, obrigado. Depois de tanto tempo lateral, quando rompeu, foi, né? E foi com volume. Essa semana não, né? Essa sexta-feira já deixa um volume mais xoxo, mas ainda assim tá muito forte na tendência. O problema de comprar agora, afastamento de média, como eu comentei no semanal e também no diário. Já na outra ponta, destaque do setor aí negativo, ficou com Cury, mas como Cury a gente já falou, vamos falar de SBF, que é o grupo, né, SBF, a antiga Centauro aí. Enfim, o ativo, depois de uma bela puxada de alta que apresentou, acabou sentindo, né, um fluxo vendedor nessas últimas semanas, né, depois dessa bela puxada aqui, vai fevereiro até julho, e desde então, de julho para cá, trabalha num canalzão aqui de baixo que a gente vem acompanhando, ó, tá? Canalzão de baixo é esse que ele vem trabalhando, ele tem agora um possível repique às médias, vamos acompanhar, ver se ele realmente tem esse fôlego e mostra força para esse repique aqui, pelo menos até voltar à região do fundo anterior, seria um ponto importante, R$ 30 aí como grande região de resistência psicológica pro ativo. Falando do setor de energia, a gente já vem falando há um bom tempo, né, desse setor, o setor segue resiliente, segue firme, segue forte, né, forte eu digo assim, né, enquanto o mercado está caindo, o papel não, o setor está ficando instável, então na minha visão ele está realmente forte. O que realmente está forte aqui, se não estou enganado, é industrial, tá, mas a gente já fala, é o próximo setor que a gente fala aí. Bom, falando do setor de energia, segue firme e forte por aqui, a linha de tendência segue segurando, a briga está para romper 86 mil aí, 83.940 para buscar 86.200, tá? Não tem muito o que falar, canalzão de alta, médias ascendentes, brigando aqui no curtíssimo prazo, e pelo diário, a briga aí tá para voltar, né, acima aí dos 81.300 pontos que a gente vem comentando, e depois tem aquele 83.900 mais ou menos, tá bom? Indo para o setor de energia, destaque da semana, o positivo aí, né, fica com fosse 5, só que o papel não tem tanta liquidez, tá, pessoal? Então, né, eu acho que não é nem tão vale assim, não tem nenhum gira nem 1 milhão. Vou comentar de Engie 11, tá bom? Engie 11 é o papel que tem uma grande, né, linha de tendência aqui. O papel praticamente trabalha num grande triângulo de prazo maior, tá? Se a gente ajusta aqui o gráfico e coloca isso aqui para vocês visualizarem no mensal da vida, ó, acho que fica mais fácil de ser visto, ó, tá vendo? Um gigantesco triângulo que a gente vem trabalhando. Então, é isso que eu vejo no curtíssimo prazo. E no curtíssimo não, né? No médio prazo. No curtíssimo prazo a gente trabalha para formar um possível pivô de alta, depois de uma forte pernada aqui de queda. Ele teve uma recuperação interessante, corrigiu, fez um fundo mais alto que o anterior. Se ele romper essa faixa 45, 47, abre uma expectativa de vir testar essa grande linha de tendência daqui de trás, tá bom? Ponto bacana para a gente colocar no radar sim, tá bom? Reversão de tendência aí de curtíssimo prazo e testar o topo não, a linha superior, né, do triângulo ali, que nada mais é do que um padrão de continuação. Se a gente olha a tendência prévia de alta, rompendo esse triângulo, a nossa expectativa é continuação da tendência de alta. Indo para o destaque negativo dessa semana foi a ESB, né, anunciou aí a oferta, né, de ações, se não estou enganado, a 12,50 ou 12 e pouco, né, se não estou enganado. E ele abriu com gap e ficou por aqui até esse 12,57, três dias brigando na mesma faixa, né, tem essa corrida pelo seguinte, né, o mercado está negociando a 13, se eu tenho uma oferta por 12,50, pô, vou vender no mercado e comprar dentro da oferta, né, vou pegar mais barato. Então é isso que basicamente aconteceu e o mercado acabou sentindo um pouco mais, tá, para a ESB. Lembrando que o papel tem uma tendência assim de prazo maior e está batendo aqui num alvo de fibra, esse 12,28 foi atingido, vamos ver se ele tem um respiro melhor aí no curtíssimo prazo, tá bom? Indo para o setor industrial, que está muito bem, obrigado, tá? Sigo acompanhando aqui com vocês, desde aquele movimento aqui de trás, né, onde a gente pegou essa pernada e colocou por aqui. Ele fez várias retrações, testou uma região também aqui, ó, antiga faixa, né, de resistência, atuando como suporte, deixou um candle de fundo e essa semana ainda não teve a confirmação, né? Lembrando, referência e a confirmação, né? Marcação, referência e confirmação, né? Então você tem que confirmar esse candle para cima dessa faixa e aí abre um espaço por 100%, seria 27.490, que seria o rompimento da faixa lá de trás, tá? O mensal, na minha visão, isso aqui seria uma grande bandeira, tá? Uma grande bandeira aí pro índice industrial e dar sequência a essa pernada aí de alta que ele já vem apresentando. Pelo diário, a briga está nesse 26.100, que aí a gente tem a formação de pivô. Pernada de alta, corrigiu, pernada de alta, rompendo a região de resistência, abre expectativa para novas altas. E colocando aqui para a gente acompanhar qual seria aí, né? Lembrando que o setor está forte, então fica mais fácil da gente acompanhar algum tipo de ativo aqui dentro. Bom, vou falar de BR Foods, né? Acho que, enfim, BR Foods não vamos estender muito não, também é bem parecido com o Marfrig, teve uma puxada bem bacana. Se a gente olha lá de trás, né, ele tem ainda uma grande linha de tendência aí, né, lado mensal para ser rompida, que seria basicamente aqui, para a gente acompanhar aí o ativo como um todo. E levando em consideração esse pivô que foi formado, colocando aqui para cima, nosso alvo
pelo diário estaria voltar lá, né, 32,38 e por aí vai, tá bom? Para completar, né, bom, industrial, acho que eu prefiro falar de MYPK, que vai indo muito bem, obrigado. Pelo mensal, ele rompe uma região importante, tá? Região de fundos anteriores, abre espaço para a gente testar a região lá de trás da linha dos topos, tá bom? O papel fez aqui um belo de um rompimento de pivô e também deixou para trás uma grande faixa aqui que a gente já vinha acompanhando. Com isso, abre espaço aí R$ 21,00, 23,96 e por aí vai. Beleza? As médias cruzaram, ponto positivo pelo mensal, hein? Mensal. Outra ponta, destaque negativo para positivo. Positivo que tinha um grande triângulo, se eu não estou enganado, tá? Um grande triângulo, isso aí que foi perdido, tá? Um triângulo, praticamente um triângulo ascendente, que ele acaba rompendo a base, né? Aqui é um padrão de continuação da tendência que não rompeu a favor da continuação. A gente ainda tem uma faixa aqui, sim, de suporte, esse 10,30, que é uma região lá de trás importante, tá? O papel briga por aqui, brigou, e está na briga aqui da base do suporte, né? Se perder, complica. A gente tem 9,43 como média de 200 importante para ser testado. Se recuperar, a expectativa é voltar lá para a parte superior do triângulo, né? Então, acompanhar a cena dos próximos capítulos. E indo para o setor de materiais básicos, e não menos importante, né, onde a gente tem Vale, tem Klabin, tem Braskem e por aí vai. Semana passada a gente deixou um possível cano de fundo, né, essa semana não confirmou, o volume ainda segue firme e forte para o setor de materiais básicos. A gente segue acompanhando essa pernada aqui como um todo, e que foi também onde ele testou o fundo, né, testa a região de fundo anterior, volta para uma região do 23, se ele conseguir retomar, quem sabe não volta lá para os 7.000 pontos, né, seria bem bacana para o setor de materiais básicos. Pelo mensal, materiais básicos passou por alguma correção, e aqui, na minha visão, a grande bandeira de alta também sendo desenhada, né? Seguir acompanhando aí o setor de materiais básicos, acho que é válido para quem quer buscar algum tipo de trade aqui no papel, né? Olhar Gerdau, CSN, Usiminas, Braskem, Unipar, que mais Vale, e Suzano, Klabin e Honey, né? Eu acho. Enfim, falando do setor de materiais básicos, destaque dessa semana fica com Semin. Papel que subiu 10,50, é isso aí. CS Mineração arma aqui um possível pivô de alta, uma reversão de tendência de curtíssimo prazo. Está meio arrastado, mas está indo, né? Realmente, ontem fechou na boca aqui do pivô, hoje fecha acima, o volume não foi dos melhores, mas abre a expectativa dos 6,95 e 7,31 aí do papel, tá bom? Para a gente voltar a seguir uma tendência acima aí também das médias. Lembrando que se eu pego até uma linha lá de trás, a gente ainda tem uma grande LTB que trava um pouco o papel, tá bom? Ficar de olho nessa LTB que tá lá na casa do chapéu, né? 7,90 se a gente colocar ali. E, olhando o destaque negativo, ficando com o Suzano. Papel que teve aí, que já vem, né? Pelo mensal tá na 21, tentando virar a média, né? Isso não é tão positivo assim se a gente acompanha o papel, mas ele fecha por aqui a semana, né? Se ele pede esse fundo anterior aqui relevante, complica. Só que se eu olho para a esquerda, é uma importante faixa de suporte, né? Acho difícil perder essa região aqui com facilidade realmente para a Suzano. Se a gente olha lá de trás, é uma região onde a gente teve bastante troca de lote, bastante briga, então é uma região importante que a gente acompanha aqui em Suzano, tá bom? Vale ficar atento nessa faixa aqui de preço, ó, tá? Vou colocar mais uma vez aí para a gente acompanhar. E deixou um candlezinho, né, no último mês, em cima da média, até que sustentou, fechou com 10% do mês. Olhando pelo semanal, fechou também, depois uma barra forte, fecha com uma barra de queda, né, 5,40. Depois também, essa foi uma barra aqui de um possível, né, sinal de fundo, só que ele não confirmou, né, a importância da confirmação aí de todo qualquer tipo de padrão que a gente encontra. E pelo curtíssimo prazo, a gente teve uma forte queda, tentou aqui, né, uma recuperação, fez uma correção desse movimento, vamos ver se ele para nessa retração e engata uma nova pernada. Se eu até coloco um FIBO aqui, vamos ver se ele parou em alguma. Olha lá, parou em 38, né? Entre 38 e 23, né? Então, pernada de alta, contraiu, quem sabe ele rompe e vamos embora aí nessa puxada de Suzano, tá bom? Indo pro. É isso, né? Acho que a gente tem que comentar também o setor de small aqui, né? Na real, IBX, né? O destaque de IBX ficou com PetroRio, papel sobe 19% na semana. Uma máquina saiu de uma zona de congestão, né? Depois de tanto tempo brigando. Era de se esperar uma puxada, né? Realmente do papel, teve um aumento de volume, foi acompanhado, né? De volume. E se a gente trabalha com esse espelhamento, o próximo alvo é R$ 27,76. O papel está muito, muito, muito forte. O problema de comprar agora é o afastamento de média. Fecha a semana na máxima, 26,35 e rompendo tudo e todos ali. Então vamos acompanhar aí cena dos próximos capítulos para a PetroRio, se ela vai buscar realmente 27,70. Já o destaque negativo ficou com o Westwing, que anunciou até uma aquisição essa semana, mas o mercado não viu com bons olhos, acabou não poupando esforço, papel que já não vem desde o IPO, já não vem bem, e
Próximo alvo que a gente tem para o West Wing é 3,78 lá para baixo, não tem muito o que falar, médias descendentes, tendência de baixa e por aí vai. Tá bom? Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui com vocês, mais uma semaninha concluída. Não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele like e nos comentários o papel que você acha, né, que merece uma análise minha, que você quer tirar alguma dúvida. Deixa também seu feedback positivo e negativo. Não esqueça de se inscrever no canal e, novamente, deixar o like. Se você quiser acompanhar um pouco mais também do meu trabalho, não esquece de seguir lá no Instagram, é Otto G. Sparenberg, tá bom? Tá aí também na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa. Boa, você escuta a gente? Escuta. Ah, beleza. Excelente. Parar aqui de gravar.